Quero convidar o pastor, lá para o final a gente fala um pouquinho mais, mas eu quero convidar o pastor José Carlos, como ele gosta de ser chamado, o Zé, e vou deixar ele apresentar a Tânia, melhor aqui, se ele quiser a sua família, um homem abençoado. Eu já aviso logo, o pastor Zé Carlos é daqueles, eu falei do pastor Sandro, né? Eu disse que o pastor Sandro é daqueles que, se você for brigar, se você for gritar, querer ganhar no grito, você já vai sair perdendo. O pastor Zé Carlos é um desses. Se você quiser ganhar no grito, já vai sair perdendo, porque é um homem, como a pastora Jerusa nos ensinou aqui, né? Ele é um manso porque ele foi amansado pelo Espírito Santo. Ele tem uma palavra sempre boa, é uma excelente companhia. Pastor, muito obrigado por você ter saído lá de Brasília, da primeira igreja batista de Brasília, e estar conosco desde ontem, né? Chegou ontem, e estar conosco durante todo esse dia. Eu vou entregar aqui o microfone para ele apresentar melhor, e assim ele, do jeito que ele achar melhor, ele apresentar a sua esposa, sua querida Tânia, e também entregar o recado que Deus tem para nós. Levante assim a sua mão e põe suas mãos sobre a vida do pastor José. Nós queremos aqui, ó Deus, já te agradecer pela vida do seu filho que aqui está, e a sua filha também, que vieram, ó Deus, da capital da nossa nação, e aqui está conosco desde ontem, guardando o Senhor, protegendo e trazendo, ó Deus, a palavra. Hoje pela manhã foi tão bom o Senhor estar aqui e compartilhar, ó Deus, esses momentos tão preciosos junto com os nossos irmãos. Usa seu filho da maneira que o Senhor já tem preparado. Nós oramos em nome de Jesus, amém? Amém, igreja? Pastor Zé, fica à vontade. Queremos apresentar o convidado da noite. Pela primeira vez na Betânia. Casado com Tânia, pai de Rubem e Amanda, avô do Gabriel, Alice e Maitê. 40 anos de pastorado desde 31 de outubro de 1998 na primeira igreja batista de Brasília. Seja bem-vindo à Betânia, pastor José Carlos. É o Zé. Oi, gente. Boa noite, Betânia. Graça e paz. Muito bom estar aqui. Estou sendo muito abençoado esses dias com a convivência com vocês. É um pouco surpreendido e quase apavorado com tanta hospitalidade, com tanto carinho, com tanta ansiedade, né? Algumas mensagens antes, falando da expectativa. Eu confesso que eu nunca senti tanta expectativa do outro lado para onde eu iria. Digo isso de coração, sem nenhuma preocupação de não estar sendo sincero. Eu já viajei muito, já estive em muitos lugares. Mas, primeiro que só nos conhecíamos por rede social. Me conheceram por rede social, e Hélio fez o primeiro contato, Bárbara fez o segundo, Sandro o terceiro, Hervé gentilmente também depois. E isso nunca havia me acontecido, né? Da equipe pastoral se envolver, de todos conversarmos e manifestarem sempre com muita gentileza, com muito carinho, a expectativa por eu estar aqui e proporcionarem também uma viagem agradável para mim e Tânia. Tânia, por favor, sobe só um degrauzinho aqui, amor, para facilitar para o povo. Tânia, esse 1,5 metro de mulher, a minha esposa há 40 anos, né? A gente se conheceu crianças na igreja. Ela tem 2 irmãs, eu tenho mais 3 irmãos. Sempre houve uma expectativa que haveria casamento entre alguns, né? Então, a irmã mais velha dela bate com o meu irmão mais velho, a segunda bate com o segundo, mas foi o terceiro que casou com a terceira. Então foi... E anos depois, interessante, a filha do meu irmão se casou com o filho da prima irmã dela, aquelas primas que é criada muito junta. Então, na segunda geração, nós temos também um segundo entrelaçamento das nossas famílias, né? Os nossos sobrinhos netos, sobrinhos geraram sobrinhos netos em comum. Então, a nossa família está entrelaçada para sempre, graças a Deus. Eu e Tânia vivemos muito bem em Brasília há 26 anos, eu sou paulistano. Sim, eu sou corintiano, não devia ter falado de futebol hoje de manhã. Eu não devia ter falado de futebol hoje de manhã. E aí, irmão, tudo bem? Tudo jóia? Você perguntou pela manhã se eu tinha algum arrependimento. Tenho. Eu não devia ter falado de futebol hoje cedo.
Eu esqueci que eu estava aqui. Mas eu imaginei que o Corinthians ia tomar uma sacolada hoje. Mas graças a Deus, gente, não foi como Juventude, foram só 4. Eu não esperava nada diferente, tanto que eu fiquei dormindo à tarde em vez de ligar a televisão para ver o jogo. Eu não tinha a menor imaginação, possibilidade de que o Corinthians fosse se opor ferozmente ao Flamengo. Mas, por outro lado, irmãos, ao chegar aqui, eu adentro esse auditório alvinegro, composto de forma tão gentil como consolação. Eu pensando que era solidariedade ao meu Corinthians, mas, na verdade, é uma homenagem ao seu Botafogo, né, meu amigo? Bom, então chega a falar de futebol, está doendo mesmo. Mas eu e Tânia vivemos bem em Brasília. Hoje nós recebemos as fotos de um ensaio fotográfico das nossas 2 netas, 5 anos e 5 meses. Meu filho se casou com uma Nicei. Então, se eu sair com as minhas netas na rua, eu posso ser preso achando que eu estou sequestrando alguma criança japonesa, né? Mas nós temos 2 netas muito amorosas, muito carinhosas e muito lindas. Eu estou vivendo uma fase agora, a segunda neta tem 5 meses apenas, e eu estou me sentindo diferente como avô. Estou me sentindo, não sei porquê, estou me sentindo mais saudoso, com mais vontade de ver as meninas. Está um momento muito bom. E já temos também um neto de 18 anos, que esse mês agora passou a maioridade e eu já me comprometi. Dizem que Deus cumpre as suas promessas e crente também cumpre. Eu falei, habilitação para dirigir carro é por minha conta. O carro é problema seu, mas pelo menos a habilitação eu vou ajudar. O filho eu ajudei a comprar carro, agora o neto é problema dele, né? Bom, eu amo Jesus, gosto muito de falar de Jesus. Quem aqui já me viu nas redes? Só para eu ter uma ideiazinha. É pouca gente, eu vou ganhar muitos seguidores hoje, ou eu posso perder alguns, não sei não, né? Mas eu comecei a pregar muito cedo. Hoje eu falei pela manhã, depois talvez no YouTube vocês vão poder ver. Comecei a pregar muito cedo, me converti numa igreja pentecostal. Me tornei batista no seminário aos 25 anos, me tornei batista nacional, batista renovado, depois de muito tempo fui para Brasília, e nesse processo todo, pregar sempre se tornou para mim cada vez uma experiência mais gratificante. Eu falo que o púlpito é o meu momento de lazer, é o momento de realização. Amo as Escrituras, eu estudo a Bíblia já há muito tempo, por conta do que faço, por conta do que gosto de fazer, mas também por conta da profundidade que a Escritura tem. E o mais interessante da Bíblia é que ela não se esgota. E de fato, quando a gente lê o mesmo texto mais de uma vez, a gente tem coisas novas no coração. Não é porque a palavra de Deus se renova no sentido de que ela se transforma, mas é no sentido de que ela nos transforma. Então, na verdade, é o leitor que está sendo renovado. Demorou muitos anos para a gente aprender isso, mas os filósofos contemporâneos chegaram a essa conclusão, não é? Só agora que se aprendeu isso. Que o texto, ele está parado no tempo e no espaço. O tempo foi produzido em algum momento, em algum contexto, em alguma circunstância. Ele tem um motivo para existir. A Bíblia é assim também. Cada livro da Escritura foi escrito por um motivo, por um propósito, destinado a alguém, de forma inclusive específica. A maioria deles é muito específica. O mais interessante é o Apocalipse, que pouca gente entende porque pensa que é para nós e foi para eles, mas esse é assunto para um curso longo. A Bíblia é, portanto, um livro que tem a sua temporalidade. Para entender a Bíblia, você precisa entender o tempo da Bíblia, o momento da Bíblia, o propósito do texto. Quem escreveu o texto? Para quem escreveu? Por que escreveu? Mas é um texto vivo, como quase todos os outros textos. Ele é ainda mais vivo e vivificante porque a graça do Senhor estava sobre os autores e está sobre nós, leitores. Então, há uma ação do Espírito Santo, continuando aquilo que lá atrás foi proposto por Deus, a palavra enviada para gerar vida, ela continua gerando vida, porque o mesmo Espírito está entre nós. Então, o reencontro com as Escrituras, embora eu faça isso há tanto tempo, é sempre novo. Ela sempre me modifica, ela sempre me transforma,
ela sempre me desafia a algo diferente. E à medida que eu vou passando no meu tempo, na minha história, e vou me transformando pelos fatores biológicos, psicológicos, pela minha vivência. Eu já fui um jovem, depois eu me tornei um pai, depois hoje eu sou um avô. Daqui a pouco, se Deus permitir mais uma década, quem sabe eu seja um bisavô. Eu sou uma pessoa que passa pelos meus momentos, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus vai me penetrando e vai me vivificando e vai me abençoando. Então o que eu mais gosto de fazer é de falar de como a Bíblia tem me mudado. E falar da Bíblia não como um livro de mistério, mas como um livro vivo. E principalmente falar de Jesus não como alguém distante, mas como alguém muito próximo. Eu era ainda um jovem pregador quando ouvi um velho pregador dizer: a igreja precisa saber de Moisés, de Daniel, de Isaías. Sim. Mas os crentes precisam mesmo conhecer Jesus. Então, de cada 10 sermões que você proferia, ele dizia isso numa capela de um seminário com muita gente, de cada 10 sermões, que 8 sejam nos evangelhos. Pregue os evangelhos. As pessoas precisam conhecer Jesus. E eu me lembro um dia que eu estava conversando, hoje é um dos pastores que está comigo, mas ele era pastor de uma congregação ligado a outra igreja. Ele chegou para mim meio frustrado, ainda estava começando o trabalho, professor de grego no seminário. Ele chegou: Zé, estou meio decepcionado porque está meio difícil, parece que eu prego na igreja, as pessoas não entendem. Eu falei assim: você está pregando muito Paulo. Ele já olhou assim, né, meio, como é que você sabe, né? Você está pregando muito Paulo, você é professor de grego, você está ensinando teologia. Numa congregação de periferia, onde pouca gente tem muito estudo, o pessoal trabalha, chega cansado, segunda-feira você tem que acordar às 6 da manhã, e você está tentando pôr teologia na cabeça deles. Para com isso, lê os evangelhos, fala de Jesus. São coisas assim, né, que a gente aprende com o mais velho lá, depois ensina para o mais novo aqui. Então, se vocês me ouvirem falar de Jesus com alguma paixão, desculpa, mas é porque eu gosto muito dele. E eu vou falar só de Jesus hoje. João capítulo 18 é um texto que a gente não gosta muito de ler. É um texto difícil. Jesus é preso. E são cenas duras de assistir nos filmes contemporâneos. Quem assistiu A Paixão de Cristo talvez tenha um impacto quando ouça a leitura desse texto. O filme começa com esta cena. João 18. Eu leio na Nova Almeida Atualizada, a versão mais atual da Sociedade Bíblica do Brasil. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. E ali entrou com eles. Jesus, num jardim com seus discípulos. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Lembra um pouco os 300 de Gideão, não é? O que fazer num lugar, num jardim, guardas, com lanternas, tochas e armas? Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se, ou seja, ele deixou para trás os seus discípulos e apresentou-se. E perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? A Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês estão procurando?
Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Ele disse isso para cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me deste. Não perdeu para a morte. Não perdi nenhum dos que me deste. A oração sacerdotal em João 17. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o meu Pai me deu? Amém. Graças, Senhor, por esse relato joanino. Graças, Senhor, por esse momento. Graças, Senhor, pela tua vida e a tua presença entre nós. Que a tua palavra gere vida em nós. Amém. Jesus é o grande personagem da história. Quase todos nós, de alguma forma, temos uma percepção tridimensional, pelo menos, de Jesus. A gente enxerga Jesus por diferentes ângulos. O primeiro Jesus que nós conhecemos é o Jesus do dogma. É o Jesus da reta doutrina, é o Jesus da tradição cristã, que todo ano a gente reforça nas datas comemorativas importantes para a cristandade. A primeira data comemorativa é o Natal. É no Natal que a gente reforça sempre, a partir da infância e adolescência, até a maior e melhor idade, nós vamos sempre reforçando Jesus nascido da Virgem. E a Virgem se achava em Nazaré, e lá apareceu o anjo chamado Gabriel, e disse a ela: descerá sobre você o Espírito Santo, e você conceberá. Como? Se nunca estive com homem, o Espírito Santo conceberá no teu ventre, e o menino será o Salvador. Então é a anunciação a Maria, ou Maria da Anunciação. E aí nós temos o relato de Maria em Lucas, o relato de Mateus na perspectiva de José. O relato de Lucas é sempre um relato que valoriza as mulheres. O relato de Mateus, uma igreja de homens judeus, uma igreja mais judaica, produz um evangelho na lógica patriarcal. Então lá o anjo fala com José: foge não, José, o filho não é teu, mas fica tranquilo que é de Deus. E José, então, permanece, não é, ao lado de Maria. Então, nós temos a história do nascimento de Jesus. E assim, no credo apostólico, a gente vai recitar Jesus nascido da Virgem. Isso para nós é fundamental. Pode não fazer sentido para quem não é cristão. Mas para nós, Jesus Cristo é Filho de Deus desde o ventre de Maria. Amém? Tá. A gente crê nisso. A gente reforça todo ano no Natal a nossa crença do Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Do Jesus que é pré-existente na linguagem de João, o verbo estava com Deus antes que tudo fosse feito. E tudo que foi feito com a presença dele. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Somos filhos de Deus? Somos filhos de Deus, mas o único que tem a mesma natureza do Pai é Jesus, o unigênito, o único que é como Ele. Só Jesus e o Pai são um. Então Jesus para nós é Deus. E a outra data importante, acabamos de passar por ela, a celebração da Páscoa. Reforçamos a nossa crença na morte e na ressurreição de Jesus. Pode não fazer sentido para muita gente, mas para nós faz. Para nós, Jesus ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, a nossa pregação é vã, não faz sentido. Então, o Jesus do dogma é o Jesus dos cristãos. Quem é cristão mesmo, crê. Crê assim, sem duvidar. É a fé dogmática. Por que é dogma? Porque não é algo que a gente possa provar filosófica, empiricamente. Eu não posso demonstrar para você o que é a ressurreição de Jesus. Esses dias estava lá alguém discutindo
eu creio na ressurreição corpórea, o outro não crê na ressurreição corpórea. Falei, olha, uma coisa é a ressuscitação, alguém que volta à vida, mas ele volta no mesmo corpo. Ressurreição mesmo, só de Jesus, porque Jesus ressuscita corpo glorificado, um corpo diferente, que está aqui e desaparece, que pode ser tocado por Tomé, o discípulo incrédulo, que come na frente dos discípulos quando eles pensam que ele é apenas uma aparição, um espírito. Mas Jesus fala, tem alguma coisa para comer? Tinha lá um pedaço de peixe. Imagina, gente, que coisa doida, os discípulos vendo assim, Jesus, mas é ele, não é ele? Meu Deus, é um fantasma, não é possível, quero tocar, não posso. Aí Jesus fala, o que tem para comer aí? Pega um pedaço de peixe, come. E o fantasma engole o peixe não cai no chão. É isso. É o corpo de Jesus. Uma semana depois, Tomé está lá e ele fala, toca, Tomé. Você não falou que só ia crer se tocasse? Então toca na mão. Põe a mão aqui no lado. Sou eu, Tomé. Sou eu. E esse mesmo corpo ascende aos céus. Como é isso? Não sei. Por enquanto, só ele. Como eu costumo dizer lá na igreja ou no seminário, quando alguém pergunta, eu falo assim, amigo, João, o discípulo amado, que encostou a cabeça no peito de Jesus na ceia, escutou até a frequência cardíaca de Jesus naquele momento que não estava fácil. Jesus, o João que entrou no túmulo logo depois da ressurreição, o João que viu Jesus comer peixe, e depois o João que viu Jesus no céu, o João que viu Jesus lá glorificado, né? Então, nas visões do Apocalipse. Esse João escreveu assim, ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas assim como ele é, nós também seremos. Falei, cara, se João não soube dizer, você quer que eu saiba? Não tem a menor possibilidade de eu saber o que é o Cristo ressuscitado. Porque João esteve com ele antes, durante a morte, ele estava ao pé da cruz, depois da morte, depois da ressurreição, ele viu Jesus subir ao céu e teve ainda as visões nos êxtases. E ele não soube definir o que é o Jesus ressuscitado. Você quer que eu, Zé, resolva esse problema? Não sei. Mas eu creio, sem duvidar, que Jesus nasceu da Virgem, que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus está no céu e Jesus vem nos buscar. Amém? Esse é o Jesus do dogma, a gente está fechado com ele, não tem problema. Mas esse texto aqui fala também de Jesus Nazareno. A quem procuramos? A quem vocês procuram? Jesus Nazareno. E Jesus Nazareno, ou Jesus de Nazaré, também é hoje uma pessoa muito procurada. Porque Jesus de Nazaré é uma figura histórica a ser estudada, a ser pesquisada. Então, Jesus de Nazaré, ele é um profeta, ele é um rabino, depende da forma como você olha, não é? Ele é um revolucionário, ele é um reformador social, ele é um guru espiritual. O Jesus de Nazaré, ele é um ser humano que aos 30 anos de idade começa um ministério peripatético, ou seja, ele caminha por diferentes lugares, principalmente nas vilas e nas aldeias. É interessante que havia cidades grandes na Galileia, mas Jesus não aparece em nenhuma delas. Jesus não aparece em Tiberíades. Jesus não aparece em Séforis. As grandes cidades da Galileia, Jesus não frequentava. Ele vivia nas aldeias menores, Betsaida, Cafarnaum. Jesus tinha predileção pelos humildes e pequeninos. Jesus caminhava à margem dos grandes centros de poder. Mas ele era um homem diferente. A sua mensagem, o seu ensino, ele impactou o mundo. Então, Jesus de Nazaré é hoje uma figura pesquisada. Como é que pode um homem que nasce e cresce e vive num lugar insignificante do Império Romano, fazer ruir por dentro, corroer por dentro, as forças que se opunham à sua mensagem? Não é uma coisa tão irônica? Todos nós vimos Roma muitas vezes nesta semana.
E estava sendo sepultado quem? O imperador romano? É o imperador romano que foi sepultado? Não, o vigário de Roma. Ele era chamado também como um servo de Cristo. Quem vai a Roma hoje vai ver o Papa. E o Papa não trabalha para o Império Romano, mas, na verdade, o Papa, de uma certa forma, é uma demonstração de que Jesus Cristo venceu o grande Império Romano. Sabe aquela visão de Daniel, que tem a estátua com os diferentes impérios? Um é o Império Babilônico, o outro é o Império Persa, o outro é o Império Grego, e, por fim, o pessoal costuma dizer que é o Império Romano. É possível que seja mesmo o Império Romano, os pés de barro e de ferro. E o Império Romano ruiu, ele não existe mais. Mas veio um reino que nunca mais deixará de existir. E é o reino de Jesus Cristo. Então, onde antes era a sede do Império Romano, os filipenses assim, os da casa de César vos saúdam. Nos dias de Paulo já tinha gente convertida no palácio do imperador. Gente da guarda pretoriana que batia continência para o imperador, mas já cria em Jesus. Então o cristianismo vai solapar o Império Romano por dentro. E ele vai crescer dentro do Império Romano. E ele vai usar as estradas do Império Romano para se propagar. Ele vai usar a estabilidade do Império Romano para se difundir. É muito interessante como se cumpre aquela música que o Handel compôs. Os reinos deste mundo já passaram. E agora tem o reino do nosso Senhor. E Ele reinará para sempre. E sempre, e sempre, e sempre. Seu reino não terá fim. Então, o Jesus de Nazaré, ele surpreende. Porque como é que alguém que nasce numa província insignificante como a Judeia ou a Galileia, você pode escolher, ele nasce na Judeia, cresce na Galileia, morre na Judeia, mas ele muda o mundo. Então, Jesus de Nazaré é um personagem a ser estudado, e nós gastamos muita energia com isso. A gente lê bastante sobre Jesus de Nazaré. Bento XVI escreveu 3 livros sobre Jesus, muito interessantes. Jesus é o personagem mais estudado. Há muita coisa para a gente ler sobre Jesus, há muita informação interessante sobre Jesus. Ele é um homem singular. Mesmo quem não a figura histórica marcante de Jesus de Nazaré. Então, para nós, vocês que estão aqui, vieram a Jesus não pelo dogma, não porque criam no nascido da Virgem, por causa das histórias do Natal, ou por causa de um domingo de Páscoa, que vocês ficaram sensibilizados. Muitos de vocês não vieram aqui por causa do estudo bíblico que ensinou para você quem era Jesus de Nazaré, e você estava muito interessado em compreender aquele rabino judeu e a mensagem que ele propagou naqueles dias e que modificou tantas coisas. A maior parte de nós veio para cá porque estávamos sofrendo. Tirando os jovens que nasceram por aqui, né? Os jovens que cresceram na igreja, que hoje também já tem muita gente assim, né? É filho de crente, mas só vai se tornar crente mesmo quando o calo apertar. No dia que ele tiver a primeira desilusão amorosa, ele vê. Tomar o primeiro fora da namorada, ele vem, pastor, eu preciso que o senhor ore por mim, pastor. Jesus está me chamando para o ministério. Já levei 3 fora, pastor. Ninguém me quer, acho que Jesus quer que eu seja missionário. Ou as meninas vêm assim, pastor, quem eu amo não me ama, Deus está me chamando para missões. A maior parte de nós sabe que o nosso encontro com Jesus acontece nos momentos difíceis da vida. Nas desilusões, nas fraquezas, nas fragilidades. Boa parte das nossas experiências espirituais mais profundas nasce no momento da dor. As melhores canções, os melhores poemas, os melhores sermões, os bons livros,
muitas vezes nascem nos períodos de crise. Então, muitos de nós tiveram a sua experiência quando procuraram Jesus na busca de uma resposta. E às vezes os pregadores são um pouco injustos com essas pessoas e dizem assim: você está aqui só atrás da bênção, você tem que vir buscar o Senhor da bênção. Olha, não faça mais isso, porque Jesus nunca fez isso com ninguém. Jesus não esperava que as pessoas fossem fiéis a Ele por tê-las curado. Ele as curava sem se preocupar com isso. Alguns ficavam, alguns não seguiam. Outros tinham que voltar para a sua própria vida, para a sua casa, cuidar dos seus afazeres. Alguns Jesus chamou. Tem hora que a gente lê aquele texto no Evangelho, né, que algum vem e se oferece para Jesus: mestre, eu quero te seguir. E Jesus fala assim: olha, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? Siga-me. Ao outro ele convida. E esse outro diz: mestre, deixa primeiro sepultar meu pai. Ou seja, esse pede a Deus, a Jesus: agora não, Jesus, eu tenho que cuidar do meu pai. Talvez até um senso de responsabilidade. E Jesus fala: deixa os mortos enterrarem seus mortos. Ou seja, deixa que seu pai cuide de si mesmo, né? Quando ele morrer, morreu, mas bora, vamos agora. Mas aquela pessoa disse não para Jesus. Então, às vezes, a gente quer que alguém que veio buscar uma bênção, alguém que veio buscar uma cura, tenha a maturidade espiritual que nós temos. Não precisa isso. Então, se você está orando pelos enfermos, deixe que os enfermos venham. Se você está orando pelos aflitos, deixe que os aflitos venham. Se estamos numa guerra espiritual, tentando desfazer as obras do diabo e tentando libertar as pessoas deste mundo opressivo e desses espíritos opressivos, deixemos que eles venham. Vamos acolhê-los. Se eles vão permanecer, não é problema nosso, mas nós devemos recebê-los, amá-los e orar por eles, porque eles estão precisando de Jesus. E Jesus é cura. Não tem aquela nova canção? Teu nome é cura, teu nome é vida. Essa é uma música tão moderna que fala até de depressão, né? Legal, a primeira música que eu vejo usando a palavra depressão. Então nós temos hoje gente que procura Jesus por aquilo que Jesus faz. E graças a Deus, Ele continua bondoso, amoroso, generoso, poderoso, como nós cantamos hoje. O nome dEle tem poder. Amém? E não é pecado procurar Jesus por aquilo que Ele faz. Isso é fé. Isso se chama fé. Procure mesmo. Porque se tem alguém que resolve, é Ele. Amém? Então tem o Jesus do dogma, tem o Jesus da história, tem o Jesus poderoso que cura. Mas tem aqui um Jesus, esse Jesus me impacta. É o Jesus traído. O Jesus traído por um discípulo. Na narrativa de João não tem o beijo de Judas, tem só a presença de Judas. É o Jesus abandonado pelos outros discípulos, porque ele se antecipa, ele se apresenta, protege os seus discípulos, sabe que os seus discípulos vão deixá-lo. Pedro ainda tenta uma defesa, Jesus repreende Pedro, sabe que Pedro também vai negá-lo pouco tempo depois, na mesma noite. Jesus está consciente de tudo o que vai acontecer. E ele se entrega. Ele vai beber o cálice que o Pai lhe deu. Nós não estamos muito acostumados com o crucificado. Eu e Tânia estávamos há pouco no hotel e ela começou a cantar o hino do Michael W. Smith. Por amor, eu pensando no que eu estava planejando falar aqui hoje, remexendo nas minhas reflexões, e ela começou: por amor, eu falei: puxa vida, hein, amor? Essa música tinha que ser mais
melhor traduzida, porque o hino é crucificado. Crucificado. Sepultado e fechado com uma pedra, como uma flor pisada no jardim, abandonado e só. O Jesus frágil. O Jesus frágil, gente, a gente não gosta de pensar nele. Mas é um Jesus que nós não podemos ignorar. O Jesus do dogma, o Jesus da história, o Jesus influente, pensador, que cura, são verdades que nós gostamos. Mas o Jesus humano e frágil, o Jesus traído e que diz para o traidor: a que vens, amigo? Ele não chamou apenas de amigo, lá na ceia, quando disse para os outros: vocês me chamam de Senhor, mas eu já não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Jesus continuou chamando Judas de amigo. Que tipo de Jesus nós admiramos? Eu quero te convidar a olhar para esse Jesus. Para esse Jesus que é traído, mas perdoa o traidor instantaneamente. Não consegue guardar ressentimento. É difícil olhar para esse Jesus. Sermos iguais a Jesus, aí que a roda começa a pegar. Esse Jesus que eu quero falar agora é o Jesus que nos desafia. O Jesus que lida com a traição, o Jesus que lida com o abandono, o Jesus que lida com os amigos que o deixam. O Jesus que lida com a injustiça dos chefes e sacerdotes do templo, que julgam estar servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, que em nome de Deus decidem matar o próprio Filho de Deus. Como é que pode Jesus se sujeitar a um julgamento? Olha a ironia da história. O juiz de toda a terra se colocou humildemente para ser julgado num tribunal corrupto, sob a falsa acusação. Porque ele havia dito para os discípulos: isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Ele falou contra o templo, ele profetizou contra o templo. Jesus falou muita coisa contra o sistema religioso. Aquela frase que nós cantamos indiretamente aqui, do monte, dos montes saírem, é muito provável que quando Jesus falou para os discípulos: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte: lança-te ao mar, e ele será lançado. É muito provável que Jesus estava olhando, ele estava no Monte das Oliveiras, ele estava olhando para o monte do templo. Aquela mesma foto que a gente vê de Jerusalém, com o muro de lamentação e a cúpula dourada. É provável que Jesus estivesse naquele lugar e apontou para o monte onde estava o templo. Se vocês tiverem fé, vocês dirão para aquele monte: lança-te ao mar, e vai acontecer. E foi realmente o que aconteceu. A fé evangélica, a pregação dos discípulos, fez com que a justiça de Deus caísse sobre Jerusalém, e o monte do templo foi totalmente arrasado. Os que esperam a reconstrução do templo de Jerusalém, sinto frustrá-los. Ela não vai acontecer. Jesus não vai reinar em Jerusalém. Jesus já está entronizado no céu. Não pensem que ele vai voltar para essa terrinha, para aquela terrinha, ou para qualquer lugar desse mundo, para daqui reinar. Todo o poder já lhe foi dado nos céus e na terra. Diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então aquele templo nunca mais vai existir, porque ele já foi riscado da história pela vontade de Deus. Aquilo já passou, e bem passado. Então, esse Jesus que é julgado por um sinédrio, que não conhece a Deus, mas ele se deixa julgar, se deixa condenar, se deixa açoitar, esbofetear, varadas
uma coroa de espinhos, cusparadas na face, escárnio. Os homens de Herodes o vestem com um manto, zombam dele. E Jesus, silente, aceita todo tipo de humilhação. Esse Jesus, desnudado, cravado numa cruz, levantado. Quando eu penso, gente, em Jesus nu, no madeiro, para que todos soubessem o que acontece com alguém que se opõe a Roma. Mas ali não era qualquer homem, é Jesus, o nascido da Virgem, o Filho do Espírito Santo, o profeta, o Messias, o curador, o médico, o advogado dos advogados, o médico dos médicos, o Jesus poderoso que expulsava demônios só com uma ordem. Esse Jesus estava ali fragilizado. Por quê? Deus permitiu que Cristo fosse assim. Porque a igreja nasce do sangue de Jesus. A igreja emerge da morte. A igreja nasce do sacrifício. Nós nunca vamos conquistar o mundo pela guerra. Nós só conquistaremos o mundo pelo amor. Jesus aceitou tudo isso por amor. Por amor. Não reagiu por amor. Porque Ele quis nos ensinar o que é perdoar. Ele quis nos ensinar o que é misericórdia. Ele quis nos ensinar o que é compaixão. Ele tinha poder para reagir. Ele tinha poder para reaver sua vida. Ele mesmo disse: meu Pai me autorizou. Eu posso reaver a minha vida ou eu posso entregá-la. Mas Ele decidiu entregá-la. E eu e você, que somos cristãos, nós precisamos aprender com Jesus a mansidão, o perdão, a humildade, a não violência, a não resposta, o silêncio mesmo, suportar a dor, suportar o sofrimento. A gente não gosta muito de falar disso. Nós gostamos da vitória, mas a vitória é o ato final. No final, tudo vai acabar bem. Você tem um diagnóstico de câncer? Você está enfrentando uma luta difícil na família? Tudo vai acabar bem. Você sofreu violência? Você sofreu abuso quando era criança? Você foi injustiçado no seu trabalho? Você foi mandado embora por uma coisa que não fez? Você está pagando os pecados de outro? Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Ele pagou pelos pecados dos outros. Conviva com a dor, aceite a dor como parte da existência humana. Você já nasceu causando dor de parto, meu filho. Você não quer sofrer agora? O Jesus que sofre é o Jesus humano que nós às vezes não queremos nos aproximar. Mas é o Jesus que melhor nos ensina a viver. Porque o Jesus glorioso, o Jesus do trono, o Jesus que expulsava demônios, o Jesus que ensina, esse Jesus todos querem. Mas os verdadeiros discípulos de Jesus, além do dogma, além do Jesus da história, além do Jesus que cura, aceitam o Jesus que sofre como uma verdadeira dádiva de Deus. Quem não entende a história da cruz, ainda não entendeu verdadeiramente a Jesus. E é por isso que a gente celebra a ceia todo mês. Mas vocês perceberam
como a ceia se tornou para nós um rito com pouca emoção? Pensa bem. Qual foi a última vez que durante a ceia você se emocionou? Com um coração compungido mesmo, lembrando da morte de Jesus. Pensa bem se nas últimas vezes que você tomou a ceia, você estava realmente em memória dele. O Cristo da cruz está ficando muito longe de nós. Nós estamos muito triunfalistas. Nós estamos muito predispostos à conquista e poucos dispostos à entrega. Nós estamos falando muito das vitórias, mas estamos lidando mal com o sofrimento. E Cristo é tudo isso. Em algum momento da vida, o Cristo da glória foi o Cristo da cruz. E Paulo nos ensina isso. Nós temos que nos aproximar do Cristo crucificado, para que de alguma forma tenhamos a esperança de partilhar da glória de Cristo. Nós temos que não negar a cruz, mas cada um de nós pegar a sua própria cruz e segui-lo, para ver se de alguma forma, no final, nós teremos parte na glória dele. Então, não se esqueça do Cristo crucificado, do Cristo traído, do Cristo ferido, do Cristo ofendido, do Cristo humilhado. E suporte o tempo que for necessário, até que o Cristo glorioso se manifeste a mim e a você. Eu sei que vocês gostariam de alguém mais animado hoje, para confrontá-los com, vou deixar vocês mais up. Eu estou deixando vocês meio down. Mas o sepulcro é o dia da vitória. Eu queria orar com você. Jesus, nós te conhecemos. Eu te conheço, Senhor. Revela-te a mim e aos meus irmãos, nas tuas muitas faces. Revela-te, Jesus. Nós te pedimos que o Senhor não seja para nós um mito, o mito do herói, mas que o Senhor seja o verdadeiro ser humano. Nós não gostaríamos de enxergar o Senhor mais como o Senhor fosse o Hércules, semideus, que desce ao Hades e enfrenta as suas 12 tarefas e as vence. Mas nós queremos ver o Jesus dos evangelhos, o Jesus que é menino, o Jesus que é filho de Maria, de José, o Jesus que é galileu, judeu, homem, profeta, o Jesus que é rabi, o Jesus que é amigo, o Jesus misericordioso, o Jesus poderoso, o Jesus que tem autoridade para ensinar, o Jesus que revela Deus. Sim, nós queremos todos estes aspectos, Jesus, da tua existência, e não negamos de forma alguma a tua glória, Senhor. Revela-te também a nós como Deus que está nos céus, vestido de glória e majestade, cercado de querubins e anjos, recebendo adoração e culto no céu e na terra. Sim, Jesus. Nós conhecemos este Jesus e queremos conhecê-lo cada vez mais,
Mas te peço hoje, Senhor, não nos deixes esquecer do crucificado, do humilhado. Não nos deixes esquecer, Senhor, do que sofreu por amor, do que não teve medo de beber o cálice do sofrimento. Porque a nossa vida, Senhor, a nossa vida muitas vezes nos apresenta cálices amargos. E nós não queremos ter medo deles, porque o Senhor beberá conosco do nosso cálice. Estamos contigo na cruz, Senhor, e o Senhor está conosco também nas nossas histórias. Estamos contigo no sofrimento, o Senhor também está conosco nas nossas perdas. O Senhor está conosco no nosso luto, o Senhor está conosco na enfermidade. O Senhor está conosco na carestia, o Senhor está conosco no abandono. O Senhor está conosco na injúria, o Senhor está conosco quando somos humilhados, o Senhor está conosco quando somos fracos, o Senhor está conosco quando a gente precisa de paz, quando a gente precisa de consolo. O Senhor desce para estar conosco. Ajuda-nos a crer nesse Jesus que é humano, que está perto, que é um sacerdote, que pode nos ajudar nesse tempo oportuno. Nós queremos nos aproximar desse Jesus também, para que nós sejamos gente que sabe lidar com as perdas e com a dor, sem perder a fé, sem perder a esperança. Nós queremos ser gente que sabe lidar com o desprezo, com o abandono, mas sem perdermos o amor, a capacidade de perdoar. Nós queremos ser maiores que o sofrimento, Senhor. Nós queremos ser maiores do que a dor. Nós queremos ser maiores do que estas coisas todas, em Cristo, por Cristo, para Cristo. Ajuda-nos, Jesus, a te conhecer em todas as tuas dimensões e a refletirmos a tua existência todos os dias, de todas as formas que nos for possível, Pai. Oramos por Cristo, em Cristo, para a glória de Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Eu gostaria que vocês entendessem que às vezes a pregação não termina aqui. Ela vai terminar na sua casa. Quando você se deitar na cama e começar a pensar. Essas aí é que fazem a gente crescer um pouquinho mais. Que Deus te abençoe. Betânia, muito obrigado por todo o carinho, por todo o amor, por todo o cuidado. Me sinto realmente muito grato e abençoado por ter conhecido vocês. Deus abençoe. Que palavra abençoada, não é mesmo? Então, aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo. Ah, e não esquece de compartilhar essa live com quem você quer abençoar. E vamos fazer Jesus conhecido de forma intencional, relevante e atualizada. Até o próximo culto.